Bom dia, amigos! Tudo bem com vocês? Olha só, a pessoa tá tão engraçada de cutucar as espinhas. Olha aqui, tudo cutucado, viu, gente? Chanado, eu fiquei cutucando. E aqui, acho que é o melasma mesmo. Que nem o filtro tá dando jeito. Mas vamos fazer nosso devocional rapidinho, porque eu acabei de olhar minha agenda aqui hoje. E só não vai ser mais corrido, porque eu não terei mais espaço, né? Gente, a gente tirou o carpete aqui nessa salinha, a gente tinha carpete. A gente tirou o carpete, então tá uma sensação de vazio, sabe? Mas essa linha tá super povoada. Mas tá dando uma sensação de eco. Mas vamos lá fazer o nosso devocional de hoje. Hoje é dia 12 de março. E sim, dia 12 de março. Hoje eu tenho pediatra do bem, deixa eu ver. Dia 12 de março, livro de 2023, Café com Deus Pai, Pastor Júnior Rochirola. Vamos lá. Acredite, todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que os amam. 1 Coríntios 2:9. Olha só, já falei desse versículo aqui. Será que agora eu vou guardar na minha cabeça? Espero que sim. Deus tem os melhores planos para a sua vida. Ele lhe preparou um tempo extraordinário, reservando para você coisas que você nunca viu, ouviu ou imaginou. Ele quer surpreendê-lo, agindo muito além de sua expectativa, pois a nossa mente está limitada e é incapaz de vislumbrar tudo o que o Senhor tem reservado para cada um de nós. A confiança e a fé no Senhor são a pedra angular para que possamos viver as suas promessas. Se você me perguntar na minha adolescência se eu imaginaria viver tudo o que estou vivendo hoje, a resposta provavelmente seria não. Mas o fato é que eu criei nas promessas que Deus fez assim que eu tive um encontro com Ele, e tudo na minha história começou a mudar. Deus já havia preparado para mim a vida que nem mesmo nos meus melhores sonhos eu jamais poderia imaginar. Sou órfão de pai vivo, que se tornou pai espiritual de uma multidão. Ele é um órfão de pai vivo, que se tornou pai espiritual de uma multidão. O que Deus tem para você é único e verdadeiro, isso é reservado só para você. Podemos ter certeza de que o que Deus promete, de fato, se cumpre. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O versículo. Ele é soberano e tem com certeza grandes planos para sua vida. O Senhor preparou para você um tempo vitorioso. Se você deseja de fato alcançar o favor de Deus, é fundamental crer em seu infinito poder e entregar a Ele o rumo da sua vida. Exercite sua fé e creia que o melhor de Deus ainda está por vir. Em Cristo, as circunstâncias nunca serão maiores do que o seu propósito. Devocional 71 de 365, leitura Salmos 31, palavra-chave é fé. Então vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigada por mais uma manhã, Senhor, por mais um dia. Obrigada, Senhor, por mais uma palavra, que a sua palavra encontre espaço nos nossos corações, para que ela seja semeada. Senhor, nos fortalece na nossa fé, que ainda pequena, que ainda fraca, o Senhor nos ajude, Senhor, a crer que o que o Senhor tem para nós é muito maior e muito melhor do que aquilo que a gente espera e imagina. Abençoa esse momento, Senhor, da meditação na sua palavra. Cuida do nosso dia, abençoa os nossos planos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Miglis, o devocional de hoje é sobre fé, né? É sobre fé. Fé naquilo que a gente não vê e a gente não sabe e que muitas vezes nem é aquilo que a gente esperou, nem é aquilo que a gente quer, mas que Deus preparou e é infinitamente melhor do que a gente sonhou. Eu fiz a minha primeira viagem de avião internacional quando eu tinha, sei lá, 23, 24 anos, na minha lua de mel. Minha família nunca foi muito de viajar, sabe? Assim, a gente viajava pouco, muito pouco. Mas quando a gente viajava pro Brasil mesmo, né? Imagina, a gente vivia numa condição super apertada. Não éramos pobres, mas vivíamos numa condição financeiramente justa, né? Uma família com 4 pessoas. Então a gente viajava de carro mesmo, pra praia em São Paulo, litoral de São Paulo, ou a gente ia pro Paraná, quando minha avó era viva, visitá-la. Então eu fui viajar de avião já casada, na minha lua de mel. Então, assim, eu não fazia uma viagem grande por ano, nada. Mas não era uma coisa que eu pensava, né? Viajar, nossa, vou viajar, vou conhecer outro país. E quando a gente viajou, a gente foi pra Cancún, pra lua de mel em Cancún. Super moda na época. Pra onde é que é a moda agora? Onde as pessoas vão agora? Isso em 2012. Em 2015, a minha mãe faleceu.
E aí a gente veio pela primeira vez para os Estados Unidos. A gente veio pra Disney no meu aniversário. A gente veio passar meu aniversário aqui. Eu vou usando, minha mãe faleceu, porque daí eu consigo lembrar os anos, senão eu não consigo lembrar. E aí a gente veio passar meu aniversário aqui. Então, eu nunca tinha imaginado vir pra Disney. Ah, mas você tem que acreditar. Mas assim, não era um sonho para que eu acreditasse nisso. Isso em 2015. Em 2016, eu engravidei do Davi. E eu lembro que logo que a gente casou, algumas amigas estavam grávidas e elas vieram fazer um enxoval delas aqui nos Estados Unidos. E eu falava assim, nossa, que demais, que legal, né? Mas acho que isso nunca vai acontecer comigo. Não passava pela minha cabeça, não era um desejo. Eu achava legal, mas não era um sonho, um desejo. Em 2016 eu engravidei do Davi. E a gente veio de novo pra fazer o enxoval dele. Então eu vim em 2015, em dezembro de 2015. Aí eu engravidei em março de 2015, de 2016. E aí em agosto de 2016 a gente voltou pra fazer o enxoval dele. Então, uma coisa que eu nunca tinha esperado, uma coisa que eu nunca tinha planejado, o Senhor estava me presenteando. Em 2017, o Marcos recebeu a proposta, isso no final, bem no finalzinho do ano, novembro de 2017, o Marcos recebeu a proposta para vir trabalhar aqui. E a gente tinha passagem já comprada para dezembro, para vir comemorar o aniversário. Depois do aniversário do Davi, a gente veio passar, acho que 15 dias aqui, começo de dezembro. Então, em 2017, nós viemos de novo para passear. E nós viemos sabendo que nós iríamos mudar para cá em 2018, no final de janeiro. Nada dessas coisas eu pedi, nada dessas coisas eu sonhei, mas o Senhor deu infinitamente mais. Eu não falo sobre viajar pra cá, eu tô usando a viagem como uma questão simples, mas eu nunca imaginei que eu fosse construir uma família, que eu fosse ter 3 filhos, que hoje eu estaria falando para outras pessoas sobre o amor de Deus, que eu fosse uma empreendedora. Gente, eu sou uma empreendedora bem meia boca eu sou, hein? Mas eu nunca imaginei que eu fosse fazer coisas que hoje eu faço. São coisas que são muitas vezes desafiadoras, por exemplo, a maternidade, ela é exaustiva e desafiadora. Mas são coisas que o Senhor me deu sem que eu mesmo pedisse, sem que eu mesma sonhasse racionalmente, conscientemente. O Senhor me deu porque Ele tem infinitamente mais. Eu já falei isso aqui em outro devocional, mas a única coisa que eu fiz foi acreditar. O Senhor tem o melhor pra mim. O Senhor tem o melhor pra mim. E se tá tudo errado agora, não tem problema que tá tudo errado agora, porque eu sei que daqui a pouco vai ficar tudo certo, porque eu sei que o Senhor tem o melhor pra mim. E eu acho que é isso que a gente tem que fortalecer, a nossa fé. Principalmente nos dias difíceis. Aqui a frase que ele deixa é: em Cristo as circunstâncias nunca serão maiores que o seu propósito. E eu traduzo isso do tipo ao ranho. Se você tem fé, se você crê que o Senhor vai fazer infinitamente mais por você e Ele vai fazer mais do que você imagina, a sua circunstância, ela é só uma vírgula na sua história, ela é só um pedaço ali da sua história. E muitas vezes a gente precisa passar por essas circunstâncias justamente pra gente ser fortalecido. Não pense que, embora o Senhor tenha feito todas essas coisas maravilhosas da minha vida, incríveis na minha vida, eu não tenha tido momentos difíceis. O Senhor não tenha me permitido passar pelo vale. Porque eu passei por muitos vales. Alguns eu até já contei aqui. Mas em todos eles o Senhor estava lá. Eu passei por esses momentos difíceis porque eu precisava passar por esses momentos difíceis. Para crescer como pessoa, para crescer espiritualmente, para crescer profissionalmente, para aprender, para abrir os meus olhos, para deixar às vezes de ser tão inocente em algumas circunstâncias, ser mais esperta em outras. Tudo o que me aconteceu foi permissão do Senhor para que eu me desenvolvesse, mesmo as circunstâncias ruins. O que a gente precisa lembrar é que dias ruins existem, mas dias bons também. E o Senhor estará lá em todos eles, segurando a nossa mão. E quando a gente decide ter fé, quando a gente crê que o Senhor vai fazer, Ele vai agir, independente de qual seja a situação, independente de qual seja a circunstância na nossa vida, o Senhor vai fazer. Porque Ele é o dono do tempo, Ele é o dono de tudo. E Ele tem poder para fazer todas as coisas. Muitas vezes a circunstância que a gente está passando é só consequência, entende? Porque a gente tem essa mania também, né? E eu não concordo muito com essa mania, não. De, tipo, falar que tudo que acontece, Deus
tá fazendo, porque tá acontecendo alguma coisa ruim, porque Deus tá fazendo uma coisa ruim pra mim, Deus está me castigando. Não. Muitas vezes, eu não posso dizer todas, né? Porque quem sou eu pra dizer todas com tanta firmeza? Mas muitas vezes, aquilo de ruim que está acontecendo, aquela situação, aquela circunstância ruim que tá acontecendo com a gente, é apenas a consequência de uma escolha errada que a gente fez. De uma escolha errada, de uma atitude errada, de ter desobedecido aquilo que o Senhor nos disse pra fazer. Vou usar um exemplo assim bem simples. Tenho 3 crianças. Se eu falo pra elas, não pule da escada, porque se vocês pularem da escada, vocês vão cair e vocês vão se machucar. Eu estou avisando, eu estou falando. Aí eles vão o quê? Pula da escada, aí um vai lá e acontece o quê? Quebra o braço, se machuca, se estrupia. Eu permiti que aquilo acontecesse, eu quis que aquilo acontecesse, eu desejei que eles caíssem da escada para que eles se machucassem? Não. Mas eles desobedeceram aquilo que eu falei. Então eles vão cair e eles vão se machucar. Se machucar é a consequência deles terem me desobedecido, deles não terem me ouvido e deles terem feito uma escolha errada. E é assim com a gente. A gente, quando passa por circunstâncias adversas, muitas vezes passa porque precisa passar. Passa porque o Senhor permite que a gente passe para aprender com essas circunstâncias, mas muitas vezes a gente só está colhendo o fruto da nossa desobediência, o fruto da nossa cegueira espiritual, pelo fato de não ouvir aquilo que o Deus está pedindo para que a gente faça. Mas, independente disso, Deus é nosso pai, eu sou mãe dos meninos. E se eles caírem da escada e eles machucarem, se eles quebrarem o braço, é óbvio que eu vou me preocupar, é óbvio que o meu coração vai doer talvez muito mais do que o braço deles. Mas eu vou cuidar, eu vou pegar e eu vou levar para o hospital. E a gente vai cuidar. Assim é o Senhor conosco. A gente sofre as consequências das nossas escolhas ruins, mas se a gente decide se achegar a Deus, Ele também cura as nossas feridas e Ele nos ajuda a levantar. Mas para isso a gente precisa ter fé, a gente precisa crer que é Ele quem faz todas as coisas, né? É isso, miglis. Vamos orar antes que acabe meu tempo aqui, meu despertador toque. Ai, eu tenho que sair correndo de casa. Que o devocional tenha falado com vocês como falou comigo. No final das contas, acabei até desviando um pouquinho, né? Mas no meu coração foi isso que o Senhor pediu para que eu dissesse. Tá bom? Vamos orar, então. Ai, depois eu conto do que eu ri pra vocês. Senhor Deus e Pai, muito obrigada por essa manhã, Senhor. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Deus nos ensina, Senhor, nos ajuda a crer, Senhor, que apesar de todas as circunstâncias, Senhor, muitas vezes que são consequências da nossa desobediência, Senhor, que são consequências de não escutarmos aquilo que o Senhor tem pra nós. O Senhor cuida de nós e o Senhor aumenta a nossa fé. Senhor, que a gente consiga crer apesar dos dias difíceis, das situações difíceis, das adversidades, a gente consiga olhar, Senhor, e entender que o Senhor está ali para nos acolher e para fazer infinitamente mais do que nós pensamos ou planejamos. Senhor, abençoa as nossas vidas, cumpre os seus sonhos nas nossas vidas, cumpre os seus propósitos nas nossas vidas e não nos deixe, Senhor, perder a fé até que esse dia se cumpra. Pai, obrigada pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amigas, deixa eu te contar o que eu tava rindo. Eu tô sem aliança, né? Porque eu não tô mais conseguindo dormir com aliança, não quero nada me pegando. E vou pra academia, então eu acabo tirando. E eu tenho aliança e eu tenho um anel. Que eu ganhei de aniversário, é um anel que ele tem um diamante. E a galera vai vir, os homens vão vir aqui hoje fazer o piso, tirar o carpete lá em cima. Aí hoje de manhã, eu muito sono, o Marcos saiu de casa às 5 da manhã. Aí eu falei assim, olha, eles vão, bêbada de sono, eu falei assim, eles vão vir aqui trocar o carpete, eu vou ter que sair pra levar o Benjamin no pediatra, tá bom? Ele falou assim, não, tudo bem, a gente não tem nada, né, de muito valor aqui em cima. Eu falei assim, bêbada de sono, eu falei assim, tem, amor, tem o meu anel, mas tudo bem, eu vou levar o meu anel comigo. Gente, Marcos começou a rir 5 horas da manhã, vocês entenderam, né, vocês entenderam o que Marcos pensou sobre o meu anel. Mas era isso, meus amores. Boa terça-feira pra vocês. Amanhã estamos de volta. Beijo, Deus abençoe a vida de vocês, suas lindas. Lindas, porque eu acho que não tem nenhum lindo aqui. Tem alguém? Se tiver algum lindo, beijo lindo também.